A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 14, e meu título diz: A canção dos 144.000. Vamos ao versículo 1. Depois olhei, disse João, e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham o nome dele escrito na testa deles. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Então nós temos aqui, nesse capítulo 14, o Cordeiro em pé, não aquele cordeiro morto, sacrificado, mas o Cordeiro ressuscitado. O Cordeiro que está em pé diante dos 144.000 que nós vamos aprender um pouquinho sobre eles. E onde ele coloca os pés? No Monte Sião. Toda a história do povo de Deus, as profecias, nos levam para Jerusalém, nos levam para Israel, e nós precisamos até ficar mais atentos a tudo o que acontece, porque tudo se volta para Israel. E aqui nós temos o relato da visão de João, vendo o Cordeiro ressuscitado, glorioso, juntamente com 144.000. E ele vai descrever esses 144.000, mas eles estavam no Monte Sião. Lembrando que, nessa altura, pragas já estão sendo derramadas, o juízo de Deus já está sendo derramado, né? E aqui diz que uma coisa importante, muito, a respeito desses 144.000. Eles tinham o nome do Pai e o nome do Filho, Jesus Cristo, gravados na sua testa, selados, marcados. Não tinha como não ver, não tinha como não saber quem eram aquelas pessoas. A voz era como o barulho de uma cachoeira, o som de um forte trovão. Toda vez que a gente ouve, né, falar sobre a voz de Deus, é como assim, não tem como passar, não tem como não ouvir, não tem como se emocionar, não tem como não temer. É como o som de muitas águas, é como um trovão. Não dá para passar despercebido. E aqui dizia, né, que os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção. Adoradores. Aqueles que estão assim, tão cheios de Deus, que querem sempre algo novo para apresentar a Deus. Aqui fala que eles cantavam uma nova canção, era novo. Deus não se agrada mesmo, né, das coisas repetitivas. E que o Espírito de Deus nos encha para que sempre tenhamos uma canção nova,
adorando, celebrando o nome do Senhor com uma canção nova. E somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não havia tido relações com mulheres, seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. É necessário que a gente medite, pense, reflita a respeito dessas características, dessas qualidades. Lembrando que, de acordo com o pré-tribulacionista, que é uma linha teológica que nós estamos seguindo, a igreja já foi levada. Na altura aqui do Apocalipse, capítulo 14, a igreja já foi levada. E nós acreditamos que, estando na grande tribulação, já manifestou aqui no capítulo 13 o anticristo, o falso profeta, vivendo na grande tribulação, nós acreditamos que haverá salvação a preço da própria vida, na grande tribulação. Como aqui fala em 144 mil, nós acreditamos em 12 tribos, com 12 mil membros, pessoas em cada tribo. Então, seria 144 mil judeus que se converterão na grande tribulação. Por quê? Deus sempre teve um plano para esse povo. Deus ama demais esse povo. E nós também, enxertados, né? Nós precisamos também amá-los. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos, aqueles que abençoam, Israel será abençoado, se amaldiçoar, será amaldiçoado. Hoje eu tenho algo novo aqui no nosso cenário. Olha, a igreja, a bandeira de Israel. Cadê? Tá aqui, a bandeira de Israel. Eu sempre levo para os cultos de manhã. A bandeira do Brasil. Sempre acompanhando, porque a gente lembra de orar e lembra de abençoar. Mas, voltando aqui à palavra, esses 144 mil nos levam ao número 12, ao número das 12 tribos, ao número de 12 tribos com 12 mil pessoas de cada tribo. E aí ele vai falar assim, esses 144 mil eram os que conservaram puros. Imagina, eles estão na grande tribulação, onde o anticristo está reinando, o falso profeta está reinando, a igreja foi tirada, não há liberdade, as pessoas sendo seladas com o número da besta, 666, e eles estão nesse meio. E mesmo ali nesse meio, eles não se contaminaram. Uma imoralidade, o espírito de engano e de mentira, que é o que mais governa desde o início, quando pecaram, Adão e Eva. Mentira e engano são os mais terríveis, que levam a vários outros pecados. Neste momento,
a mentira e o engano vão estar assim em alta, né? E aqui fala uma coisa interessante. Eles se mantiveram puros. Se eles, na grande tribulação, se mantêm puros, por que hoje é tão difícil se manter puro? Sendo que nós temos liberdade, nós podemos definir quem nós somos sem o risco de perder a nossa vida. E aqui diz assim, estes 144 mil não tinham relações com mulheres. Essa parte, nós acreditamos ser uma simbologia da parte moral. Por quê? Não tenho certeza nenhuma que no meio dessas pessoas não tenham homens e mulheres casados, moças, moços. Então, essa parte de não se contaminar com mulheres era um costume dos guerreiros de Israel, quando saíam para lutar, não ter relações com suas mulheres. Não sei explicar ao certo. Uma questão de concentração na guerra, tanta coisa, né? Pode justificar essa norma que o exército de Israel trazia consigo. Mas aqui quer dizer de pureza, de viver conforme a palavra de Deus. Casamento, o sexo dentro do casamento não é pecado, é santo. Então, não pode estar falando sobre isso, né? E fala também que eles têm, então, o nome do Senhor escrito em sua testa, não se contaminaram e eles seguiam o Cordeiro onde quer que o Cordeiro estivesse. Eles seguiam. Onde punha o pé, eles punham o pé também. Isso também fala aos nossos corações. Será que onde os nossos pés estão, o pé do Senhor está ali? Assim, concordando, né? Aprovando, onde nós colocamos os nossos pés, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas palavras. Será que há concordância de Deus com tudo o que nós estamos fazendo? E aqui diz, entre todos os seres, eles foram comprados e foram as primícias. Aqui já diz muito para falar sobre dízimo, sobre o primeiro lugar, sobre não ter idolatria, o Senhor ser o nosso primeiro lugar. Aqui fala sobre eles nunca mentiram, nem cometeram falta nenhuma. Se mantiveram puros, se mantiveram santos, separados. E essa palavra, ela nos alerta, ela traz para nós direção. Nós temos que ser assim. Nós temos que buscar ser pessoas melhores. E isso agrada a Deus. E isso nos leva a ter uma canção nova para o Senhor todos os dias. Sempre na nossa vida, uma canção nova. Esses
não serão tocados, não foram tocados pela imundície, pelo engano, sabe? Nem mexeram com eles. Assim que nós temos que ser. O pecado, a imundície, o engano, a mentira, como diz a expressão, nem faz cócega. Por quê? Nós sabemos quem nós somos. Nós somos do Deus Altíssimo. E temos o selo, que é o Espírito Santo, nas nossas vidas. Fica essa palavra para a nossa meditação.